Buenos dias, muchachos, buenos dias, muchachas. Como estão? Voltamos aqui à nossa aula. Hoje nós iremos revisar um pouquinho, então faremos uma revisão sobre os conteúdos estudados hasta ahora para a prueba. E aí vem prova. Então vamos lá. Hoje nós iremos revisar um pouquinho sobre os possessivos e recursos coercivos, que são os conteúdos utilizados aí na prova de vocês, ok? Nós iniciaremos aqui com os possessivos. Como o próprio nome diz, vai indicar o quê? A posse, né? Dizer meu lápis, meu caderno, minha casa, minha mochila, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui as duas formas de possessivos. Nós temos apocopadas e plenas. Apocopadas eu também poderia chamar reduzida, eu poderia dizer átonas, e as formas plenas eu poderia dizer que são completas ou as tônicas, ok? Então nós temos aqui as apocopadas. Para a primeira pessoa do singular eu tenho me ou mis. Eu tenho meu ou minha, meus ou minhas, ok? Tu, segunda do singular, tu ou tus. Teu, tua, teus, tuas. Ele, ellos, te, terceira do singular, su, sus. Seus, suas, seus, suas. Primeira e segunda pessoa do plural não tem. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ou dele, sus, seus, suas, seus ou suas, ok? Então, nós podemos observar aqui que as formas apocopadas, ela só vai variar em número, em gênero não varia. Tanto singular, aliás, tanto feminino como masculino, eu utilizo a mesma forma, a mesma escrita, só vai mudar do singular para o plural, ok? As formas plenas. Agora sim, aqui eu tenho a variação em gênero e em número. Eu tenho mio, mia, mios, mias, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suyas, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Aqui faltou um S. Suyo, suya, suyos e suyas, ok? Então lembremos aí que as apocopadas só irá variar em número. Já a plena ela varia em número e gênero, ok? Quando eu devo utilizar uma ou outra? Observemos. As formas apocopadas, elas sempre virão antes do substantivo. Então, eu só posso utilizar as formas apocopadas antecedendo ao substantivo. E as formas plenas sempre virão depois dos substantivos, ok? Então, eu poderia dizer com apocopadas: mi casa, mi quaderno, mi mochila. Jamais eu posso dizer mochila mi, mochila su, mochila tu. Está incorreta. Eu tenho que utilizar as apocopadas antes do substantivo. Já a plena, eu digo o seguinte: mochila mia, mochila suya, mochila vuestra, ok? Então, eu não uso as formas plenas antes do substantivo. Eu só vou utilizar depois do substantivo, tá certo? Aí aqui o seguinte, com exceção, minha gente, da primeira e segunda pessoa do plural. Então, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras, aí eu posso utilizar esses possessivos da primeira e segunda pessoa do plural antes do substantivo. Só não posso o da primeira, segunda e terceira do singular e terceira do plural, ok? Que sempre virão, no caso, depois do substantivo. Aí, esses possessivos, eles podem ser adjetivos ou pronomes. Sempre que, como nós sempre utilizamos a forma apocopada antes do substantivo, então ele acompanha o substantivo. Ele tem a função de adjetivo. Então, lembrando, forma apocopada sempre tem a função de adjetivo. Já as formas plenas sempre vêm depois do meu substantivo, mas ele pode ser adjetivo como também pode ser pronome. Ele será adjetivo quando ele vier logo após o substantivo. Por exemplo, quaderno mio, quaderno suyo. Então, vindo logo após o substantivo, ele é adjetivo. Quando ele vier mais distante do substantivo, então ele será pronome, porque ele terá a função de substituir o meu substantivo já dito anteriormente, tá certo? Então eu poderia dizer o seguinte: mi quaderno
es amarillo. El tuyo es rojo. Então, percebam aí que tuyo, o possessivo que vem depois do meu substantivo quaderno, vem distante dele. Então, no caso aí, ele tem a função de pronome. Então, vejam bem, é pronome quando está distante, fazendo a substituição do substantivo da frase. É pronome. Então, adjetivo quando vem logo após o meu substantivo, ok? Espero que tenham entendido. E nós temos aí algumas questõezinhas, ok? Que eu também já coloquei a resposta aqui para vocês. Eu sou a boinha, né? Então, ó, señala el uso correcto del possessivo. Se nós fôssemos analisar aqui o uso correto do possessivo nas frases, nós teríamos o seguinte, vamos aqui, já sabendo a alternativa correta, mas vamos analisar aí as outras. El mío padre es ingeniero. Aqui nós temos o possessivo mio. Então, mio aí, ele é o quê? Um possessivo, a forma plena, né? Átona. Está correto o uso dele antes do meu substantivo? Não. Então, está incorreto porque o átono ele só poderia vir depois do substantivo. Espero que aceptes las nuestras disculpas, né? Nuestras aqui, nós vimos lá o que? Espero que aceptes las nuestras disculpas. Nós vimos lá o que? Nuestras átonas, né? Então, depois do substantivo. Tuyas prendas estão em el ropero. Tuyas. Aqui forma também o que? Átona, plena. Prendas é o substantivo. Então, no caso, ele teria que vir depois do meu substantivo. Las matemáticas são lo mío. Então, mío aqui está vindo depois do meu substantivo. E aqui eu diria que ele tem a função de que? Pronome, ok? Então, a alternativa correta aí com o uso correto possessivo na letra D. La expresión su trayectoria artística está igualmente correcta en. Também já vimos aí a opção, né? Letra D. Mas vamos ver aí o uso dos outros. Suya artística trayectoria. Suya artística. Por que está incorreto? Aqui na terceira pessoa? Sim, mas aqui ele está o quê? Antecedendo o substantivo. Estaria incorreta porque a forma átona, plena, só pode vir depois do substantivo. La suya trayectoria artística. Da mesma forma, aqui, ele está antecedendo o substantivo. La su trayectoria artística. Aqui, su, ele vem antes do substantivo. Por que está incorreta? Né? Nós temos aqui o uso do lá. E é uma forma incorreta, o artigo com o possessivo, logo após o possessivo. Então, estaria correta se fosse su trayectoria artística. Da mesma forma, su artística trayectoria, que também está vindo o quê? Antes do substantivo, ok? Compreendido? Espero que sim. Nós temos aqui a outra questãozinha também. Nós temos, assinale a alternativa correta usando os pronomes possessivos em espanhol. Então, nós temos, compramos este carro hoy, ahora es. Então, nós temos aqui de nosotros. Como fica de nosotros? O pronome possessivo referindo-se à primeira pessoa do plural. De nosotros vai ficar o quê? Nuestro. Então, compramos este carro hoy, ahora es nuestro. Los libros perdidos en la calle son terceira pessoa do plural de ellos. Como é que fica aí o possessivo? Suyos, suyos. Lembrando aqui que nós estamos utilizando os possessivos sempre depois do substantivo. Então, por isso nós estamos utilizando aqui essa primeira, a forma átona, né? Plena. Da mesma forma aqui. Então, vamos lá. Letra C. Necessitas relajarte um pouco. La culpa não é de tu, segunda pessoa do singular. Como é o possessivo na segunda pessoa do singular na forma plena, já que nós estamos utilizando aqui depois do substantivo? Vai ficar o quê? Tuya, tuya. Letra D. Ahora estoy seguro que lo de vosotros no es la computación. De vosotros, segunda do plural, fica como? Vuestro, vuestro. Ricardo tinha uma bicicleta. De ele
terceira pessoa do singular. No caso aqui, nós estamos utilizando o quê? O possessivo antecedendo ao substantivo. Então, nós iremos utilizar a forma apocopada. Então, como é que fica o possessivo na terceira pessoa do singular na forma apocopada? Vai ficar su. Então, su bicicleta es azul. F. ¿Por qué no has traído a? De tu, na segunda pessoa do singular, como também está antecedendo ao substantivo amigos, então vai ser a forma apocopada. Então, vai ficar tus. ¿Por qué no has traído a tus amigos a la fiesta? Ok? Então, se nós tivermos o pronome referindo-se à pessoa, né, primeira, segunda, terceira do singular, o plural, você vai adequar o possessivo, observando se ele está antecedendo ou se ele está vindo depois do substantivo, ok? Na quarta questão nós temos, completa as frases seguintes com os possessivos correspondientes. Lorena, tracinho. Joias são muito preciosas. Então, aqui nós temos as opções, que só uma será correta. Então, você vai ver Lorena. Depois, vai ser suyas, sus, las suyas ou tuyas, para completar corretamente aí. Observe. Depois, nós temos tracinho, companheiros brasileiros são muito amáveis. Então, aqui ele vem antes do substantivo, né? Então, qual seria aí a opção correta? Observa também. Letra C. Paulo, Maria, são, tracinho, estas maletas azules. Então, está perguntando se são deles, né? A maleta azul. Então, qual é o possessivo adequado? Observando aí que o possessivo, ele está vindo o quê? Depois, aliás, antes do substantivo. O livro do escritor catalão Juan Marcé es. Então, qual é o possessivo adequado aqui? Observando que o possessivo está vindo depois do substantivo. Tracinho, madre es la mejor persona del mundo. Então, qual é o possessivo aqui para completar corretamente? Quem marcou aí? Qual a alternativa? Vamos lá? Então, vamos ver. Lorena, tracinhos. Joias são muito preciosas. Joias é o substantivo, então estou dizendo que suas joias são muito preciosas. Como o possessivo está aqui antecedendo ao substantivo, ele será a forma apocopada. E qual deles? Primeira, segunda, terceira do singular ou plural? Lorena está em que pessoa? Terceira do singular. Então, aqui eu vou utilizar o quê? Terceira pessoa do singular, que é su ou sus. No caso aqui, será sus, porque joias está no plural. Então, sus joias. Letra B, companheiros. Companheiros, ele também está o quê? É o substantivo, então o possessivo está antecedendo a ele. Companheiros brasileiros são muito amáveis. Aqui dá a entender que está o quê? Na primeira pessoa do singular. Então, se vem antes, está na primeira pessoa do singular e companheiro está no plural, vai ser mis companheiros. Paulo, Maria, são, aí aqui, estas maletas azules. Então, eu poderia dizer, são vuestras, estas maletas azules. Eu poderia utilizar aqui na terceira pessoa, na segunda pessoa do plural, né? Vuestras. O livro do escritor catalão Juan Marcé es o quê? Eu poderia dizer o quê? Es mío, né? O livro do escritor catalão Juan Marcé é meu. Então, mio, como está na primeira pessoa eu vou utilizar na primeira pessoa do singular. Então, eu vou utilizar mio, ok? Madre es la mejor persona del mundo. Então, eu estou falando da minha mãe. Está antecedendo ao substantivo, então eu vou dizer mi madre es la mejor persona del mundo. Então, qual seria a alternativa correta? Quem marcou a letra B? Parabéns, está correta. Muito bem, ok? Dando continuidade, nós temos aí agora recursos coesivos, né? Nós iremos aí relembrar os conectores, lembrando que os conectores eles servem para dar um sentido, fazer uma relação entre frases, orações, períodos, o texto todinho, para dar sentido ao texto.
ok? Então, nós temos aqui o tipo de relação, o conector e os exemplos. Vocês irão aí lembrar, estudar quais são os conectores, qual é a relação que ele vai ter na frase para poder empregar corretamente esses conectores, tá certo? Eu trouxe eles aqui, mas como nós já vimos na aula anterior, já falamos sobre eles, então eu trouxe só para que vocês possam saber exatamente quais deverão estudar. Saber a relação e qual é o conector, tipo, saber que Y, N, Q, né? No caso, lembrando aí que o Y e o E, a troca. Quando começa a palavra por I ou HI seguido de consoante, eu uso o Ezinho ao invés do Y, né? Lembrando que esses conectores, eles têm a ideia de soma ou adição, né? O e bien tem a ideia, a função, a relação de alternância ou equivalência, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Nós temos aqui essa quinta questão que diz o seguinte: la palavra pero pode ser substituída sem alteração do sentido contextual por. Então, ele pode ser substituído na frase sem mudar o sentido por qual dos conectores que também tem a mesma classificação que ele, né? Então, vocês vão lembrar lá qual é a função do pero, qual é a relação do pero e quais são os outros conectores que poderiam aí ter o mesmo sentido que ele. Então, nós poderíamos dizer aqui o que? Seria pois da ideia de quê? Pois. Então, pois seria como se fosse uma explicação. Sin embargo, embora, daria a ideia de quê? Contradição. Sin duda, sem dúvida. Mientras, enquanto. Por suposto, por suposto. Então, você vai lembrar quais são lá os conectores que têm a mesma classificação, a mesma relação que pero, e irá observar a questão e marcar. No caso aqui, nós teríamos como substituição para pero, sem mudar o sentido, a palavrinha sin embargo, ok? Entenderam o sentido aí da questão? É você trocar um pelo outro, mas que tenha o mesmo sentido, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos um textozinho onde nós iremos marcar a alternativa que tem os conectores que completam corretamente a nossa questão. Então, nós temos aí o seguinte: se instalou como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano. Tracinho, lo hacía. Aí aqui eu utilizaria mientras, luego, mientras, quando, luego. Qual dessas palavrinhas aqui completaria corretamente aí? Aí como eu vou saber, tia? Você tem que realmente lembrar a relação do conectivo, né? Qual é o sentido dele na frase, para no contexto você colocar, empregar corretamente o conectivo, tá certo? Então, lo hacía. Qual seria? El sobrecargo nos llevó a la champaña de bienvenida. Cogí una copa para ofrecerla a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quis un vaso de agua y le pidió al sobrecargo primero en un francés inaccesible. E depois, aqui eu vou utilizar o quê? Quando, mientras, luego, mientras ou quando. Qual dessas palavrinhas aqui, desses conectores, vai fazer a ligação correta das frases do sentido aqui para o nosso contextozinho? Em um inglês apenas mais fácil, que no la despertará por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave e tibia arrastrava uma tristeza oriental. Aqui vai ser luego, quando, luego, mientras. Qual a palavrinha que nós podemos utilizar aqui para dar sentido ao nosso textozinho? Le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como las baúles de las abuelas, y sacó dos pastillas doradas de un estuche, donde llevaba outras de colores diversos. Hacía todo de un modo metodótico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no tuviera previsto para ello desde su nacimiento. Então, qual alternativa? Quem marcou aí qual alternativazinha? Qual foi a escolha de vocês? Então, ó,
vendo aí, nós poderíamos marcar como alternativa C. Então, eu poderia dizer, mientras lo hacía. Então, enquanto fazia, o sobregarmos nos levou, né, ao champanhe de boas-vindas. Depois, primeiro em um francês inacessível e luego em um inglês apenas mais fácil. Então, a palavrinha luego, inacessível, e logo em um inglês apenas mais fácil, né? Como se eu dissesse logo após, né? Lá abaixo, quando le levaram el agua, então, no momento em que o levaram, é da ideia de tempo aí, né? Então, quando, certo? Então, aí nós iremos saber o seguinte, lembrar a relação que o conectivo tem com a frase, né? Poderia ter para empregar corretamente esse conectivo no contexto em qual nós estamos vendo, tá certo? Então, lembrar também quais são esses conectivos com sua relação e tudo mais, ok? Bom, então, hoje nós vimos essa revisão. Espero que vocês tenham uma boa prova, bons estudos. Eu vou liberar a trilha hoje até o dia 4/6, tá certo? Então, bons estudos, boa prova e fiquem com Deus. Cheiro no coração de vocês.